Impacto ESG, da estratégia à ação, da jornada ao relato. Eu sou Thiago Arikawa, boa tarde. Oi, eu sou Carole Ludger, boa tarde. Mais um programa, tudo bem? Tudo bem? Vamos aqui num desafio grande, né? No segundo episódio aqui do Impacto ESG, em que a gente vai construindo aos poucos essa ideia e desenvolvendo, né? Exatamente, tirando dúvidas, trazendo histórias, trazendo cases, vai ser muito interessante. E essa semana eu ouvi de novo que o ESG é moda. Eu ouvi mais uma vez, né, que não, isso é uma coisa passageira, isso é uma coisa de momento, né? E nós temos ouvido muito isso, né, Carole? Sim, e moda passa, mas o ESG, ele veio para ficar. Ele não só veio para ficar, como é uma coisa antiga. Mas falar que o ESG é moda é ignorar o que nós comentamos, inclusive no episódio 1 aqui, na semana passada, de que o ESG é uma coisa muito antiga. O ESG é uma coisa que já vem sendo discutida há mais de 10 anos. O ESG é algo que está intrinsecamente ligado às questões da materialidade, às questões dos relatos integrados. E é muito interessante quando você tem essa visão de que o ESG é moda, de que as pessoas estão ignorando o que significa ESG. Então nós estamos falando da área ambiental, da área social, da área da governança corporativa. As pessoas acreditam então que o meio ambiente é moda. As pessoas acreditam que toda essa preocupação da responsabilidade social corporativa é moda. Eles acreditam então que toda a parte de governança, uma boa gestão na empresa é moda. Então eu fico pensando, e é o diálogo que eu quero trazer para a gente fazer uma reflexão. Essas pessoas que acham que isso é moda, elas acreditam que o quê? As empresas vão acabar? Não vai ter mais gestão nas empresas? Ou o que vai vir depois, né? Tem um ponto também que é muito importante, que são as mudanças climáticas, né? E isso não é moda. A gente está vendo aí a mudança constante. E o ESG, ele faz parte de tudo isso. Então, para a sua empresa, para a governança, para o social, ele não é moda. Sim, e os avanços que nós estamos acompanhando são muito grandes. Na atualidade tem muito avanço, mas quando a gente pega aí, por exemplo, a questão ambiental, o livro A Primavera Silenciosa, é um livro que tem décadas que ele foi lançado. Nós estamos aí com cientistas que estão estudando, pesquisando, e eles vêm a público, trazem os resultados de pesquisa e evidência científica. E eles conseguem demonstrar e prever o que aconteceu no Rio Grande do Sul, essa tragédia, que também tem relação com o clima, ela tem sido anunciada há muito tempo, foi feita uma previsão. E as pessoas acham que tudo isso é moda, que vai passar, ou que tem alguém exagerando, ou que estão sendo manipuladas, quando na verdade é uma preocupação muito séria. Então a questão do clima também é um dos temas que é material, um dos temas que ele é colocado no centro de toda essa discussão, tanto que o TCFD é um framework que ele nasce com ênfase na questão climática. Na IFRS S1, que é ali ISSB e GRI, que é Multi-Stakeholders e questão financeira, é o caderno S1. No caderno S2 é um caderno só de questões climáticas. E nós vamos ter refugiados climáticos, que são as mudanças climáticas trazendo impacto, e as pessoas vão se tornar refugiadas, porque eles acham que vai aumentar o nível do mar. Mas não é que eles acham porque eles sonharam com isso. Eles acham porque os estudos, né? Não é que eles acham. Os estudos indicam que vai haver... É científico. Que vai haver um aumento das águas dos oceanos, né? Sim. Do nível da maré. Então, quem mora muito próximo vai perder suas casas. Outras tragédias que vão acontecer, como aconteceu no Rio Grande do Sul, tem regiões ali que as pessoas perderam tudo. Então vão se tornando refugiados climáticos. Né? A gente não precisa ir muito longe, né? Apesar que a tragédia do Rio Grande do Sul não tem tanto tempo assim e ainda tem muita gente sofrendo
com as consequências. Mas ontem, por exemplo, nós tivemos uma ressaca no litoral, que foi do sul até o Espírito Santo, com ondas de mais de 4 metros. Não tinha faixa de areia. Então, assim, aconteceu ontem. Isso e tudo isso impacta. Sim, e é muito interessante pensar na maneira como se comporta os negócios que são afetados por isso. Então, já teve um alerta da Marinha, os navios ontem não podiam sair, porque os navios aumentam a movimentação. Sim. E impulsionam ainda mais essas ondas, pioram esse problema. Então, quem trabalha no porto, quem trabalha com transporte, né, com os navios, essas empresas de logística, comércio exterior, tudo foi impactado. Agora, a gente trabalha com o ESG, a gente trabalha com o preventivo. Você tem duas maneiras. Ou você não acredita naquilo e deixa as coisas simplesmente acontecerem e vai sendo negacionista até quando acontece ou chega próximo a você, ou você vai ter que fazer o preventivo, que é você vai tomar medidas, né? São medidas de precaução para você mitigar os riscos. Então, quando chegar o impacto das mudanças climáticas, você já tomou todas as medidas para não parar o seu negócio, né? Vamos lembrar do ditado antigo, né? Melhor prevenir do que remediar. Então, é melhor prevenir agora do que você... E não ter um custo tão grande, não ter um problema aí muito grande, do que lá na frente você ter que resolver tudo e aí pode ser tarde demais. Além dos custos, são outros infinitos problemas que podem vir à tona. Normalmente é o que acontece. Mas tem uma questão muito interessante que também queria trazer no dia de hoje, em relação às pesquisas que eu tenho feito com relação à neurociência. E isso é muito interessante, porque eu não sou pesquisador, eu não sou neurocientista, então não digo que eu estou estudando neurociência, eu estou me informando sobre neurociência. Você é um curioso, Thiago. E tem uma coisa muito interessante de que uma neurocientista estava falando a respeito de onde nascem as nossas vontades, as nossas decisões, questionando o livre-arbítrio, que tudo nasce no nosso emocional e está tudo programado com essas questões que a gente traz conosco, que fazem parte da nossa formação. E aí entra uma coisa muito interessante quando se fala em mudança, que é muito difícil você mudar todo esse histórico. Tem gente vendendo assim, você vai reprogramar em 2 semanas, e ela fazendo uma crítica, que essas mudanças elas são dolorosas, nem sempre é possível alcançar essa mudança. E aí eu estou trazendo essa reflexão, e agora nós falamos sobre se antecipar para as coisas, quando a gente fala que o ESG nasce na cultura da empresa. Isso é muito, muito, muito importante de ser dito. Se você vai construir uma cultura muito forte, é por quê? Porque tem lá aquele velho ditado que diz: a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, se você tem uma cultura organizacional fraca, os seus colaboradores, eles acabam fazendo com que a tua estratégia, vamos dar um exemplo, de diversidade e inclusão, ou tua estratégia dentro do padrão de qualidade, né, que você quer desenvolver no seu produto, ele seja muito mais custoso e muito mais difícil. O que o RH faz? E já faz há muito tempo, em muitas empresas, eles começam esse processo traçando o perfil que eles precisam no processo de recrutar, quando eles vão recrutar, né, no recrutamento. E olha que interessante. Se você não faz um bom recrutamento, você pode fortalecer a cultura. Se você fortalece a cultura e aí o ambiente exige que, olha, esse funcionário não está no propósito dele, não está na essência dele essa crença. Ele não mudou a crença dele. Ele está aqui para ele não destoar do que a cultura da empresa impõe. Então você acaba tendo um perfil de um funcionário que ele vai seguir aquilo, mas não é porque é o que ele acredita, ele vai seguir aquilo porque ele está sendo forçado pelo ambiente que ele está ali convivendo, que vai impondo essas condições para ele. E olha que interessante. Se a gente for pensar ali também, eu como curioso que estudei um pouquinho ali de introdução à gestão de pessoas, você tem um prejuízo nisso. Porque a palavra aí da vez, né?
a bola da vez é falar em inovação. Se você tem um funcionário que ele se molda por caixinhas, já não é interessante. É mais interessante quando você vai recrutar, você pegar alguém que tenha isso no propósito, que ele já seja mais consciente, com uma visão mais progressista, que ele respeite a diversidade, que ele consiga ser mais harmonioso no ambiente de trabalho, porque você pode dar liberdade. E ele consegue trabalhar com mais liberdade, com a criatividade dele em expansão. Um funcionário que está ali, que toda hora ele está se policiando, você está lutando contra uma coisa que está na essência desse colaborador e também, ao mesmo tempo, esse ambiente que acaba sendo um ambiente que vai oprimindo, né? Que vai controlando, vai pondo em caixinhas, ele está na contramão da inovação. Isso é interessante porque, inclusive, o Ministério do Trabalho e do Emprego fez uma pesquisa recentemente falando dessas mudanças, falando da mudança que veio com os jovens, né? Antigamente, e nem tão antigamente assim, as pessoas elas tinham a cultura de trabalhar para se aposentar, então elas queriam ficar o máximo de tempo naquela empresa, fazendo exatamente aquele serviço, se fosse promovido, ok, porque elas queriam ter uma segurança. E hoje não. Hoje os jovens, eles estão com a ideia de liberdade, de fazer o que eles querem, de ter o respeito. Eles não estão preocupados com essa estabilidade financeira, mas eles estão mais preocupados com a diversidade, com o respeito, com o que eles querem fazer de verdade, com o que eles gostam de verdade, não só em cumprir regras, né? E qual é essa geração? E qual é essa geração? É a X? Não sei, gente, são tantas gerações. Qual é essa geração? Olha, não é mais a nossa. Mas as pesquisas, elas precisam ser feitas de uma maneira um pouco mais criteriosas. É muito difícil generalizar que toda essa geração. Não. Ela é uma geração que a gente está aí fazendo um termo, né, um pouco generalista, uma análise generalista, mas não é verdade também. A verdade é que nós temos vários tipos de pensamento misturados. Você tem, ao mesmo tempo que é uma geração que questiona mais sobre diversidade e inclusão, uma geração que está fazendo crescer aí o número de fiéis nas igrejas evangélicas, conservadoras. Então, a gente não pode generalizar. Mas a gente tem uma tendência mundial de mais pessoas conscientes e essa geração que a gente está se referindo, que são jovens que estão chegando agora no mercado de trabalho, esses jovens que eles não admitem mais assédio moral, assédio sexual, eles não admitem mais o machismo, eles estão lutando pela sustentabilidade, eles estão combatendo os crimes ambientais. Como consumidores, eles ignoram a marca. Eu conheço pessoas não tão jovens assim, mas que eles se recusam a frequentar determinados estabelecimentos comerciais porque são marcas que estão ligadas ao trabalho análogo à escravidão, por exemplo. Como também outras pessoas estão evitando produtos porque tem maltrato com animais, outra tem a questão do desmatamento, as outras estão poluindo rios, poluindo o ar, com índices de emissão de gases de efeito estufa alarmantes. E aí essa geração, ela está preocupada com isso, ela está preocupada com o planeta, ela está preocupada com o bem-estar dela, está preocupada com o que ela vai deixar para a próxima geração depois dela também. E aí nós estamos em xeque pelo seguinte, essa herança do que eles estão combatendo fomos nós que deixamos. Exatamente. Vem de muito tempo, né, tudo isso. Não foi feito... Não teve um filtro. Nunca teve um filtro. E agora a gente quer filtrar. Vou me incluir nessa geração, tá? Vou querer filtrar. E são muitas coisas, são muitos obstáculos. E é muito serviço pela frente. Então, precisa ser feito com muita disciplina, com estudo... que nada vai acontecer de um dia para outro, de um dia para noite. Né? Com propósito, exatamente. É muito interessante também. E aí, aproveitar que é um bate-papo, né? Que a gente tem essa possibilidade hoje de falar de uma forma mais informal, que a tecnologia nos propicia, tem um espaço como esse. E as pessoas falam, poxa, Thiago, você começa a estudar uma coisa, você está estudando muito, né?
você fica muito tempo focado nesses estudos. E, gente, eu estou construindo uma metodologia, eu estou construindo todo o embasamento para que isso se transforme depois num front-end, né? Em algo que vá para o consumidor através da tecnologia, que vai levar a uma grande solução. Tem que ser muito robusto o que a gente está fazendo para ser consistente para o nosso usuário final. E aí entra na questão dos bens intangíveis. Saiu uma pesquisa que a maioria das empresas chega a 80%. O valor da empresa estão focados em bens intangíveis. Lógico, você ainda tem indústria de óleo e gás, aí você tem o produto, você tem as máquinas, você tem um monte de coisa, mas isso são bens tangíveis. E os bens intangíveis? Nós estamos falando de ideias, de marcas e patentes, de softwares. Nós estamos falando de bens intangíveis, principalmente do impacto reputacional. E é muito engraçado que a gente fala sempre do ESG, daquilo que é material ao negócio. Não, tem que ser material. E a gente tem que medir como material um bem intangível. E isso é muito interessante. E eu até estava falando agora, né, com a Carole, antes da gente começar, em relação ao momento da política que a gente está vivendo. E tanto as pessoas sabem que o bem intangível ele tem um impacto, que eles fazem o quê? Eles se atacam a todo momento. E eles vão atacar onde? Muitas vezes numa questão moral. Não é uma questão que tem uma materialidade de um desvio de dinheiro, algo que foi contra a lei. Às vezes é um costume que não é crime para ninguém, mas eles dão uma conotação moral que vai atingir as crenças de uma parcela da população que vai olhar com maus olhos aquele outro candidato. Isso é uma coisa intangível, mas não é material, não é real, o impacto não é sentido. Então, é muito interessante a gente analisar isso que são os bens intangíveis. Sempre quando nós analisamos algo, a gente aponta um risco. Sempre quando a gente aponta um risco, a gente pode analisar do lado positivo e do lado negativo. Então, onde aparece um risco que precisa ser mitigado, também pode e normalmente aparece uma oportunidade. E é onde eu estou muito entusiasmado com esse novo mundo que vem se construindo. Ao passo que eu vou trabalhando com essa ideia de metodologia, de como é que eu vou desenvolver um software que a gente vai, com essa metodologia robusta, fazer um embasamento para que a tecnologia leve para o usuário. E esse usuário pode ser o consumidor final, pode ser uma empresa grande, pode ser a cadeia de fornecedores. Como é que esse meu usuário final vai ser beneficiado? Em cima disso é que eu estou trabalhando, e trabalhando muito, porque é um novo rol de oportunidades em que a ideia, a criatividade, a solução, ainda que no mundo dos bens intangíveis, ela vai trazer um resultado. E quando eu vou trabalhar com blockchain para mapear a cadeia de fornecedor, eu estou protegendo esse bem intangível que chega a valer 80% de uma corporação, que é o impacto reputacional. A gente vai diminuir, mitigar esses riscos de que essa peneira que a empresa faz na hora que ela vai fazer a contratação, que ela vai montar a sua cadeia de fornecedores, de que essa peneira vai falhar e que vai passar por essa peneira uma empresa, um fornecedor, um produtor que vai trazer um impacto reputacional negativo. Então, eu acho isso genial. Esse momento que nós estamos vivendo, ele é genial. Continua. E continua? Continua. Você não tem nenhum comentário? Tô pensando. Tá pensando? Fala no microfone que tá pensando, é um bate-papo informal. Tô pensando no comentário. Continua. Não, eu acho que eu desenvolvi bem, você não acha? Você acha Sim. Por que faltou você concluir? Então me fala aqui onde é que eu tô errando na minha explicação. Não, você não tá errando na sua explicação. É que eu tô lembrando de algumas empresas que nós batemos na porta tempos atrás aí para falar dessas ideias. E eu tô lembrando da atitude dessas pessoas. Mas é melhor a gente deixar isso para um outro bate-papo. Não, nós tivemos aqui, sim, reuniões, e eu até vou citar alguns aqui que foram os mais críticos, né?
em que, em uma reunião com investidores, nós criticamos o trabalho análogo à escravidão, e o investidor disse assim para mim, o empresário disse: não, mas veja bem, é muito melhor essa pessoa estar lá trabalhando em troca de um prato de comida do que passando fome. É a mentalidade ainda de que eu tenho que jogar o papel na rua, senão o trabalhador que vai à calçada fica sem emprego. A medida que não é isso, a medida é que, poxa, se a rua estiver limpa, esse trabalhador vai cuidar ainda mais da zeladoria da cidade. Sim. Ele vai pegar uma parte que pode ficar mais bonita com a pintura, né? Aí ele pode ser alguém que vai, numa praça, vai regar ali, vai cuidar das plantas, vai cuidar de uma... A gente pode sempre melhorar, a gente precisa ficar preso nessa coisa ultrapassada de que eu vou jogar o papel da bala na rua porque o gari vai perder o emprego. Né? Vou deixar o prato na mesa da praça de alimentação do shopping, porque senão a pessoa não vai ter o que recolher, né? É bem isso. Enfim, são vários exemplos que a gente pode trazer e a gente pode debater aqui para que tudo isso mude, para que tudo isso evolua. Eu acho que sim. Eu acho que é uma evolução, como a gente estava discutindo, né? É muito difícil você mudar a crença das pessoas, os valores das pessoas. As pessoas são muito resistentes à própria mudança em si. É muito difícil você conseguir que a pessoa mude. E é muito fácil criticar do ponto de vista que é uma zona de conforto, sem a gente entender as origens de tudo isso, que muitas vezes estão ligadas ao emocional das pessoas. É difícil a mudança, é difícil a pessoa estar lá, né, numa coisa que é cultural, que vem desde da questão familiar, o lugar que ela foi criada. Tá numa empresa há 20 anos, tudo funciona daquela maneira, você tem que romper com esse problema de 20 anos. Então, é muito delicado a gente criar assim, um discurso fixo, né? Tanto que o ESG, ele me encantou por isso. O ESG, a materialidade é dinâmica, eu falo isso sempre. Porque o mundo é dinâmico, porque as coisas se transformam a todo momento. E é muito curioso que a gente traga essas verdades absolutas no mundo que está em constante transformação. E de tempos em tempos, de gerações em gerações, a gente ouve essa crítica. A pessoa ainda está lá no século passado. A pessoa está ultrapassada. A pessoa não se modernizou. E isso vem na contramão do que o mercado exige hoje da gente. Hoje, o funcionário que ele não está numa empresa antenado na inteligência artificial, ele não sabe usar a inteligência artificial, a gente está vendo que está caminhando para um lugar do mercado de trabalho, para uma situação, para um momento em que ele vai estar ultrapassado. Ele não está na inteligência artificial, ele vai estar sendo substituído facilmente. Né? Mas uma coisa que o meu ponto de vista, né, com relação à inteligência artificial, ela existe, ela está aí, a gente não pode negar, ninguém pode negar isso, só que, como você falou, Thiago, tem que saber usar. Não adianta você usar a pessoa, você que eu digo, qualquer um, usar a inteligência artificial para tudo e achar que tudo que está ali realmente tá certo e é aquilo e não mudar nada. A gente tem que aprender a utilizar a inteligência artificial como um complemento. Ou então como um pontapé inicial para uma ideia, para um projeto, entendeu? Para você ter aquela ideia, para você amadurecer aquela ideia. Porque... Eu discordo. Você discorda? Eu discordo pelo seguinte... É isso que é engraçado, né? Nós somos uma geração que a gente não escreveu a Barça, mas a gente usava a Barça, que eram aquelas enciclopédias. E vai ter que trazer, no próximo vai ter que trazer, porque tem muita gente que não sabe o que é. Escrevia o que estava no livro, você escrevia, alguém fazia uma capa bem bonita e tal. Depois a gente passou a ter o Google. Hoje a gente tem inteligência artificial. E é muito fácil, porque a gente nunca escreveu a Barça, mas a gente usou a Barça. Então, talvez quem descobriu aquilo falou, não, mas eles não tinham que pesquisar na origem, para eles construírem, eles escreverem o trabalho deles, porque nós copiamos o trabalho. E agora a gente também, resistente à mudança, quer colocar a culpa na inteligência artificial. Só mudou a ferramenta, minha opinião. Não, estou colocando a culpa na inteligência artificial. Eu estou colocando a culpa em quem usa a inteligência artificial. Não,
tudo bem, então a gente tem que colocar a culpa na nossa geração que copiou o Barça. Porque a maioria dos professores... Mas você copiava a Barça? Lógico que copiava a Não, Barça. eu fazia o entendimento e fazia um resumo daquilo. Não é muito o que nós víamos, não. O que nós vimos que as pessoas faziam mesmo era ir lá e copiava. E fazer um resumo nada mais é do que você não criou. Você apenas concatenou, fez um pequeno resumo ali, você pegou ideias que já estavam ali construídas por alguém e você só copiou de uma outra forma. Você modificou, você adequou. É uma adaptação, não é uma criação. Isso, eu acho que a gente precisa fazer esse senso crítico, porque a gente não planta mais a comida que a gente come aqui nas grandes cidades, a gente não tira o leite da vaca, a gente vai na prateleira do mercado e está lá, né? Então, a gente tem um mundo que está funcionando assim. A gente pega todas essas facilidades, a tecnologia, o processo industrial, e vem tudo pronto para a gente. Então, eu não vejo que o pecado está na inteligência artificial. Oh, mas era bom quando a gente podia plantar a comida, porque o sabor era outro, viu? Era outro. O leite que vinha ainda no saquinho era outro do leite. Era bom também. Porque o leite dura de um dia para o outro. Então, tem muita transformação até ele Sim. chegar nessa caixinha. Porém... Mas eu continuo achando que a inteligência artificial deve ser utilizada como uma ferramenta e não como um apoio ali, uma muleta, vamos colocar assim. Ela não pode ser a muleta. É que meu ponto de vista é assim. Eu acredito muito que a inteligência artificial ela é uma ferramenta poderosíssima. Só que, se o profissional que estiver ali não estiver muito preparado para utilizá-la, então, a construção do indivíduo, ela não pode parar porque hoje a gente joga tudo para o ChatGPT. A construção do indivíduo, ela tem que ser muito bem feita, o processo educacional, ele tem que estar muito preparado, até porque, para você comandar e controlar a inteligência artificial, você está vendo aí pessoas que estão comprando prompts prontos. Por quê? Porque ela não sabe como fazer, porque ela tem já uma deficiência na construção até de como ela vai pedir o que ela quer para a inteligência artificial. Nesse sentido, eu acredito que nós podemos fazer uma reflexão de que precisa melhorar a educação. Mas isso, Sim. Desde a época que a gente fazia datilografia, a gente já sabia que a educação pública no Brasil não era boa. Então, agora a culpa é do ChatGPT? A culpa é da inteligência artificial? Mas nem assim... Não vamos nem colocar em consideração hoje aqui a educação pública ou privada no nosso país, porque é um assunto complexo. Mas, de fato, temos que saber como utilizar, o que perguntar. É a mesma coisa para o Google. Se você não souber pesquisar, você não vai encontrar o que você quer ou vai encontrar coisas aleatórias que, de fato, não vão trazer aquilo que você busca. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa. Não é simplesmente escrever lá, escreva não sei o quê, né? Não é assim. Tem que saber pesquisar, tem que saber perguntar para que ele possa te trazer a resposta o mais correta possível. Mas eu tenho minhas dúvidas. E nessa dúvida que você tem, aí vem uma questão que eu acho importante a gente trazer aqui hoje. Nós estamos falando da inteligência artificial, isso pode ter um impacto muito grande dentro das empresas, porque à medida que você vai trazendo tecnologias, automações, desenvolvimento de software, vai cada vez mais, né, a robótica, ela vai se aperfeiçoando, as máquinas, os softwares, eles vão cada vez mais ocupando espaço dentro dos ambientes de produção. Hoje, o setor agrícola, ele é ciência e tecnologia. Você pega o maquinário que tem, ele faz sozinho o trabalho de 100 homens e com muito mais retorno para quem investiu, porque sai muito mais barato você ter uma máquina do que você ter 100 trabalhadores. Ele faz mais rápido, com mais qualidade. E aonde vão ser alocados na sociedade, no mercado de trabalho, esses profissionais? Aonde? Eles têm que se capacitar. Então, mas Eles a gente têm vai ter que estudar. Mas e se a gente capacitar todo mundo? Vamos pegar um exemplo que as pessoas criticam muito, que é Cuba. Cuba investiu muito na educação universitária, na medicina. Aí as pessoas, mas então tem médico dirigindo táxi.
né? Aí a gente capacita todo mundo, mas se as máquinas vão ter muita suficiência de produção, muita capacidade de produção, e vão tomar muitos desses empregos, a gente vai capacitar, mas ainda assim não vai ter vaga para todo mundo. Como faz? É uma questão a se pensar. Eu sou defensor da renda básica universal. E por que eu defendo a renda básica universal? Eu vejo diversos pontos que são muito assim positivos. Primeiro, que a gente combate a extrema pobreza, a gente tira as pessoas da fome, a gente tira as pessoas da vulnerabilidade, da incerteza, que hoje a pessoa está trabalhando, ela começa a se submeter. Tudo aquilo que a gente combate da área social do ESG, porque a pessoa está ali sofrendo assédio moral, a pessoa está sofrendo com uma carga de trabalho desumana, a pessoa está sofrendo com muita pressão. E tudo isso se agrava porque a pessoa não pode sair desse emprego, ela tem que se submeter a tudo que tem de errado, e as pessoas ainda falam assim, ainda tem que agradecer que tem um trabalho. Porque se ela perder aquele emprego, ela não sobrevive, ela não come, ela não leva alimento para a família. O que acontece? A renda básica ela vai mitigar esse outro problema nosso, que é um problema de fragilidade do trabalhador no ambiente de opressivo, num ambiente que vai ali ser um ambiente que prejudica até a saúde psicológica desse trabalhador. Mas tem um outro ponto. Quando você dá uma renda básica, as pessoas vão ter mais acesso ao dinheiro e mais tranquilidade. Por quê? Porque se eu posso me programar a médio e longo prazo, eu não preciso ficar tão receoso em consumir. Então eu aqueço a economia. E aí a gente vai trabalhar com outro problema. Se você tem uma renda básica, a única coisa que vai acontecer com o trabalhador na aposentadoria é o que ele vai complementar de renda com a contribuição previdenciária dele. Se você tivesse uma renda básica universal, o problema da previdência não seria essa pirâmide que a gente construiu. Então, mas hoje a gente tem uma juventude que não está tão preocupada assim com a aposentadoria, justamente porque eles estão com modelos de trabalho totalmente diferentes, com ideias totalmente diferentes do que tínhamos, sei lá, 10, 15, 20 anos ou mais. Então, como que a gente vai ter um complemento com a aposentadoria com uma geração que não está pensando na aposentadoria, que não está pensando nessa estabilidade? Mas a questão é essa. Não é questão deles pensarem ou não pensarem. A política pública se faz assim. Você constrói a política pública e ela tem que funcionar. Independente daquela pessoa pensar ou não pensar, a política pública está aí para resolver isso. É por isso que você cria o imposto, e é por isso que chama imposto. Ele é imposto mesmo. Porque se você perguntar, a pessoa não está preocupada. Eu tenho que pagar um imposto porque vai ter um atendimento ali na área da educação, na área da saúde, a manutenção das vias públicas, a massa asfáltica custa caro. A pessoa não pensa, ela vai pensar no seguinte, não estou preocupado com isso, eu estou preocupado que eu não quero pagar o imposto. Eu quero que sobre esse dinheiro para eu ir no fast food, para eu ir na loja de roupa que não tenho que comprar só aquela roupa naquela faixa de preço, eu quero um ticket maior. Então, a política pública ela tem que nascer da solução e não da preocupação ou da falta de preocupação. Entende? É muito curioso isso, a forma como a gente vai trazendo os temas, né? E aí, mas na minha opinião... Mas aí, não, se cada um for dar a sua opinião, se a democracia virar isso mesmo, que assim, a gente vai pegar a opinião de todo mundo, porque pela opinião de todo mundo, o Brasil já teria 20 Copas do Mundo, porque todo mundo é técnico de futebol. Verdade. Então, eu acho que essa coisa de trazer para opinião, mas a preocupação, se for pela preocupação... Na Olimpíada a gente tinha mais uns 10 ouro, pelo menos, porque todo mundo falou dos juízes aí. Tinha, e pela preocupação das pessoas, a gente vai, assim, focar tudo no final de semana, porque a preocupação das pessoas é esse. O que eu vou fazer no meu final de semana? Porque elas trabalham obrigadas de segunda a sexta, das 8 às 18. É muito curioso pensar nisso, como a sociedade se organiza. E aí a gente traz para o mundo corporativo. Dentro do ESG... A gente faz esse momento de descontração, a gente solta essas reflexões mais, assim, espontâneas. Mas é muito importante, porque a gente trata como se fosse tudo, assim, o Estado, a ONU, as instituições financeiras, o mercado.
São instituições assim que você fala, mas o que é isso? Ué, são prédios e documentos que são criados, representados, administrados, alimentados, pagos por pessoas. E se as pessoas vivem despreocupadas, elas estão à mercê de ir para onde? Elas ficam à mercê de ir para onde esse tal mercado, que nada mais é do que um grupo que tem mais poder sobre esses assuntos, vão querer manipular essas pessoas. E aí a gente fala do ESG. Então, como é que a gente traz tudo isso para dentro das empresas? Se a gente precisa de propósito genuíno, a gente nem sabe se as pessoas têm essa consciência ou essa preocupação. Por isso que trabalha-se muito com os recursos humanos, e aí entra uma parte importantíssima do trabalho com o ESG. Formação, educação, treinamento, palestra, workshop, vivências. Então tem muita coisa importante acontecendo pelo ESG que pode também ter um reflexo positivo para como a gente se constitui enquanto sociedade. Se a consciência daquela pessoa vai melhorar porque ela teve ali contato com o assunto, porque a empresa foi trabalhar sobre essa questão com ela dentro do ESG, dentro da jornada ESG, é muito interessante, porque quando você muda esse colaborador, ele vem para a sociedade com essa outra formação. Muito bem. Muito bem. Parabéns. Carol. Tiago, continua. Então, eu creio que agora a gente entra num momento muito importante, que a gente vai definir aquilo que vai ser o futuro da humanidade, principalmente nas questões climáticas, principalmente nas questões sociais. A questão ambiental e a questão social, elas são importantíssimas, porque a questão da governança, como na governança você tem ali a parte do compliance, muita coisa passa por normas, por legislação, pelo balanço contábil, e é mais fácil sentir ali o impacto financeiro, porque se o compliance não atuou direito, você vai ter uma multa. E nem sempre a legislação ela consegue prever, ou a fiscalização vai conseguir ser implacável com a indústria na questão da emissão de gases de efeito estufa, na questão dos resíduos sólidos, né? Então, a questão social, que tem muita coisa subjetiva, do que é o assédio moral, do que não é o assédio moral, da onde ultrapassou, da onde não ultrapassou os limites. Aí eu acredito que nós vamos trazer um grande avanço à medida que o ESG incorpora essas outras questões. É preocupante, sim, muita gente aí, pessoas bem informadas, pessoas que, né, têm aí profissões que são consideradas aí as profissões clássicas desde da época dos meus avós, os doutores, e falando, não, ESG é moda. Eu acho que isso é uma coisa que me preocupa demais. Porém, o mercado já entendeu, tem esse interesse, tem instituições que têm uma musculatura muito grande como a ONU, e aí você traz para a realidade uma pressão que vem de cima. E aí quem não se adequar já vai acabar naquilo de que o mercado ele não vai ser complacente, o mercado ele é implacável. Se a gente parar para pensar, né? Tudo hoje em dia acho que é ESG, né? Tudo. Porque você está comentando aí você está dando vários exemplos, vários pontos. E eu acho que até fica um desafio para a gente trazer para o próximo episódio outros exemplos do que é o ESG, para que as pessoas possam entender melhor também isso. Porque muita gente tem dúvida, né, do que é e do que não é o ESG, do que faz parte, do que não faz parte. Então, eu acho que fica uma lição de casa, né, para a gente, talvez, para trazer esses exemplos. Então, eu acredito que sim, que a gente vai trabalhar esses exemplos, mas eu acho que eu vou retomar aquela discussão que eu estava fazendo, né? Eles vão pegar a cadeia de fornecedores. Aí,
um dos cursos que eu fiz, do Roberto, ele sempre citou ali o escocês, quando ele dizia, né? A mão invisível do mercado, né? Essa mão invisível do mercado é isso. Isso que parece que não, mas são pessoas que estão ali. Tem economistas, tem pessoas de diversas áreas, tem juristas, tem administradores, olhando sobre os diversos aspectos. Muita gente ali fazendo cálculo estatístico, vendo o comportamento das pessoas, vendo o comportamento desse tal mercado. E eles chegaram à conclusão de que o ESG é importante porque vai mitigar riscos. Quando você mitiga riscos, você prevê os impactos negativos, aproveita os impactos positivos, e os grandes não querem ficar numa coisa muito volátil. Porque, lógico, a volatilidade é o que faz com que eles tenham muito ganho no mercado financeiro, onde tem muita manipulação, sim, a gente tem muita especulação, porém, ele precisa sempre pensar numa maneira mais segura dele garantir esse rentismo, esse retorno, o lucro, a valorização das ações. Então, são muitas questões de interesse dessas pessoas. E aí as seguradoras, elas vão pegar pesado com as empresas menores. As empresas de capital também. E como é que elas vão atingir as menores? Se elas não dialogam com as menores, elas vão para cima das grandes, e jogam o seguinte, olha, vocês vão fazer isso com a sua cadeia de fornecedor. Aí começa, as pequenas, as médias. Aí uma empresa média está lá fornecendo para uma gigante multinacional, e aí aparece que essa média comprou de um pequenininho, de um produtor, de um pequeno produtor, um produto que foi produzido, cultivado ou fabricado, e teve alguma coisa ali, um produto que é proibido, que pode ter contaminado um alimento, ou um trabalhador análogo à escravidão. Você imagina, né? Uma rede multinacional hoteleira, tem lá uma produtora de uma vinícola do sul e que contratou através de um trabalhador análogo à escravidão ali, que foi produzido através de um trabalhador que está numa condição análoga à escravidão. Pronto. Então, você vê que o reflexo, se você for pegar em toda a cadeia, vai mapeando, ele vai atingir sempre a grande, com impacto reputacional. E isso nos traz para um momento de reflexão de que ESG não é moda, ESG não é só para gigantes, e que o impacto direto não chegou até você ainda, mas vai chegar. Inclusive, eu convidei para estar aqui conosco na última quarta-feira desse mês, daqui a 2 semanas, o Afonso, que é consultor da área ambiental, e ele estava me relatando que uma das empresas que ele presta consultoria, eles já receberam lá um questionário de ESG, porque eles são fornecedores para uma outra empresa maior. Essa empresa maior já mandou um questionário e falou, eu quero que vocês apontem isso para mim. E aí ele tem que ficar atento do quê? Se ele for pego com um outro fornecedor pequeno, ou alguma irregularidade de um colaborador, ou que ele esteja cometendo, ou que um outro fornecedor pequeno esteja cometendo, essa empresa maior não vai querer ele na sua cadeia de fornecimento, na sua cadeia de valor. Então, o impacto vai chegar. Bom, eu acho que a gente precisa também pensar agora em como é que a gente vai ajustar esses programas, né, daqui para frente, dos convidados. Eu gostaria muito de convidar uma pessoa da área da psicologia para falar sobre a saúde mental do trabalhador. Eu queria trazer outras pessoas para falar melhor sobre a questão de compliance, do impacto reputacional. Os advogados são muito bem-vindos para falar como é que está essa questão do jurídico com compliance, né? Para estar de acordo com leis, com normas, como é que eles estão entendendo essas outras coisas que vão chegar no compliance e que vão afetando essa área, sendo que muitos juristas assumiram a parte de compliance. E hoje se fala em integridade, em ética, se fala no compliance até para um canal de denúncias independente. Então tem muita coisa acontecendo e que exige dessas pessoas a parte da atualização. Eles têm que continuar nessa formação e é um trabalho incessante que todo mundo tem que ter para que essa jornada ESG seja um processo saudável. Eu, inclusive, ouvi uma palestra de uma juíza do trabalho,
né? Mas aí a parte dela, do trabalho, entra muito na parte social. E ela dizendo de transformações, que hoje já há uma transformação que no início, né, quando se criou a Lei Maria da Penha, estava se pensando na questão da violência doméstica. Hoje já se traz em qualquer ambiente uma violência contra uma mulher, já pode se aplicar através dessa lei. Então, isso está sendo trazido aí para o mercado de trabalho, para o ambiente de trabalho. Eu acho que a gente vai construir pontes para a gente chegar num mundo muito mais civilizado. Mas as pessoas vão resistindo, é muito difícil. Então, para muita gente vai ser um processo doloroso. Para quem acha que ESG é moda, para quem acha que não vai se adequar, vai ignorar lá o seu principal cliente, do qual ele é fornecedora. Exige a planilha do ESG, ele preenche de qualquer forma. A maturidade do ESG dele é a pior maturidade que tem ali dentre as previstas da ABNT, NBR, PR 2030. Tudo bem. Ele vai fazer esse questionário, pensa que está enganando o seu cliente, mas na verdade ele não está prevendo que em pouco tempo ele vai poder ser substituído. Muitas vezes, eu respondi aí um questionário, está tudo bem. Só que a empresa que solicitou o questionário foi lá e avaliou o seguinte, olha, o risco é altíssimo, só que nesse momento a gente ainda não pode dispensar esse fornecedor. Vamos colocar aqui ele como um fornecedor de risco altíssimo, vamos colocar aqui no nosso plano de ESG que a gente está monitorando esse fornecedor, que nós estamos atentos a isso, e num determinado momento, ou a gente vai exigir que ele transforme a sua maneira de trabalhar de acordo com as práticas de ESG, ou nós vamos substituí-lo. E é nesse momento em que vem uma medida que exige uma resposta imediata e ele não construiu. E o ESG você não constrói do dia para a noite. É uma jornada que esse processo... Olha quantos temas nós estamos falando. Nós estamos falando questão social, trabalhista entra ali, muita coisa na questão social, o ambiente do trabalho entra ali, a saúde do colaborador entra ali, se tem plano de saúde, entra ali. Então, é muita coisa para a pessoa, quando for surpreendida por uma decisão do seu cliente de que precisa atender a esses critérios, essas normas, esses procedimentos do ESG, e não vai dar tempo. E vai ser penalizado como? Vai perder o seu principal cliente, às vezes. E hoje em dia, não só hoje em dia, mas sempre, né? Acho que é histórico isso. É muito mais fácil mudar do que consertar. Então, a probabilidade deste fornecedor ser trocado, ser substituído, é muito grande. Nem sempre as grandes empresas ou as médias empresas vão ter a paciência de adequar esse fornecedor para que ele esteja dentro das normas, tudo certinho. É muito mais fácil para ele substituir. Então, é um risco para esse fornecedor muito grande dele fechar as portas, dele perder tudo. Sim, a mão invisível do mercado. É isso, a regulação vem dessas relações que se estabelecem. Eu acredito muito que uma grande parte de empresas vão estar atentas a essa transformação que é exigida. Agora a gente vai caminhando para o final, mas eu quero aproveitar ainda para dizer o seguinte. Nós temos hoje um cenário que exige a mudança, a transformação. Mas eu sou pequeno. Mas minha empresa é uma empresa pequena ou média. Poxa, isso não vai ser muito custoso? Não é muito trabalhoso? É trabalhoso. Tem um custo? Tem um custo. Mas se nós vamos trabalhar o que é material para a sua empresa, a gente vai trabalhar dentro do custo da sua empresa, porque é o impacto relativo àquilo que você produz. E isso tem sido discutido, sim, porque, lógico, a empresa grande também, que está comprando de você, ela vai exigir algumas coisas, ela sabe que existe um custo de adequação. E elas não estão mais buscando só preço, elas querem, às vezes, o preço, só que o preço justo dentro de tudo que está colocado na precificação do produto, incluindo essas medidas que têm que ser tomadas. Não dá para eu pegar o baratinho,
mas tem trabalho análogo à escravidão. Não dá para eu pegar o baratinho com um produto que não vai funcionar e meu cliente vai ficar reclamando e meu impacto reputacional vai ser gigantesco. Então, o mercado ele também tem que amadurecer e está amadurecendo. E é muito importante frisar também que não é para pequeno, não é para médio, é custoso, é trabalhoso, é difícil. É necessário. Façam. É importante. Não é só para as grandes, não é moda. Nós estamos falando de um ESG que é um processo de transformação do mundo. Teve gente que falou que não acreditava na internet, teve gente que falou que não acreditava em algumas redes sociais, teve gente... É imprevisível qual vai ser a transformação em si, qual vai ser a empresa em si que vai se destacar, mas que a transformação está vindo e que ela vai acontecer, isso é inegável. E é muito mais fácil e mais barato a pessoa ir fazendo desde agora, vai fazendo uma pesquisa, chama um especialista, veja o que precisa mudar, se precisa mudar, para que lá na frente essa pessoa não tenha um prejuízo e fale. E agora nós vamos discutir também essa parte do que está acontecendo aqui, né? Ou seja, existem momentos em que a gente precisa enfrentar a situação, e a pequena e a média, as grandes também passam por isso. Existe um risco, existe um problema, e a gente simplesmente vai ter que lidar com esse risco, com esse problema, porque ele é inerente ou ele é material ao seu negócio. Não vai desaparecer. O risco que está colocado lá, ele é inerente ao seu negócio. Você pode mitigá-lo, mas ele vai sempre existir. Quem trabalha com petróleo, com óleo e gás, vai trabalhar com o risco de contaminação de água, contaminação de ar. Ele vai mitigar isso. Só que é um trabalho de controle, de segurança, de precaução constante, que é um acompanhamento que não pode, ele não vai cessar. Porque o risco ele vai sempre existir ali. E a gente reconhecer esses riscos. É muito interessante, nós estamos passando por esse momento que você está reconhecendo, né? Dentro da minha área profissional, eu sempre pensei em atuar longe da câmera, agora estou aqui, e aí eu me coloco, às vezes, de uma forma como eu acho que tem que transformar. E é isso, é reconhecer o que você acha que não está bom, é reconhecer o que você acha que dá para melhorar, e reconhecer. Não quer dizer que vai mitigar imediatamente. Não, mas eu estou prevendo esse risco e comecei a trabalhar para mitigar esse risco. E isso é muito legal do ESG, que ele trabalha também com esse princípio. Poxa, a empresa viu, ela reconheceu que tem esse risco e ela está trabalhando para transformar esse risco. E aí entra uma parte importantíssima que nós já falamos aqui sobre a parte da comunicação. É muito importante saber comunicar, é muito importante eu ter a humildade para falar que errei, e saber passar essa mensagem de que, olha, tem uma preocupação, estamos trabalhando dessa maneira, e ser eficiente para comunicar de que não é um risco que não está sendo mitigado. É importante saber comunicar para você passar aquilo de uma forma que você não vai se tornar vítima da sua declaração, de que você vai agir com a comunicação de forma assertiva. E aí, com um propósito genuíno, com uma gestão de risco bem feita, com medidas sérias, ainda que iniciais, para mitigar aquele risco. Você tem tranquilidade, sim, para responder um relatório e mostrar sua maturidade no ESG. Por isso que a comunicação é muito importante. E vamos agora, acho que para o encerramento, acho que já está num formato legal para hoje. Então, eu quero agradecer aqui novamente a nossa equipe técnica, ao espaço que foi disponibilizado aqui para nós, sempre com um profissionalismo muito grande, uma qualidade muito grande. Obrigado, Carole. Obrigada, Thiago, mais uma vez. Obrigado a todo mundo aí que nos assistiu, aos parceiros, às pessoas que a gente está dialogando para construir. Obrigado a todo mundo que contribuiu aqui, sem saber contribuiu, quando deu uma palestra, quando deu uma formação, quando trouxe uma informação, quando dialogou comigo de forma séria com o ESG. E tudo isso, essa grande construção. E eu vou terminar agora falando sobre ser ou não ser um jogo de soma zero. Porque o jogo de soma zero é aquele jogo em que tem um ganhador e um perdedor. E o ESG, as questões ambientais, as questões sociais, não são um jogo de soma zero.
ou todos ganham, ou todos perdem. Então eu quero agradecer muito, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.